Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Para quem vai assistir esse vídeo aí, pessoal, aqui o canal vai ser referente ao evangelho verdadeiro, para desmistificar esse evangelho falso aí que é falado nas igrejas. Todas as igrejas falam o evangelho falso. Sempre acaba em obras. Tanto os arminianos, calvinistas, né, os eleitinhos do pai, né, que eles dizem que são os eleitos do pai, né, fala que você vai sentir. Mas não explica como que é o sentimento, né? Eles colocam o evangelho como um sentimento, e é mentira isso aí. Vamos desmistificar isso aí. E hoje vamos falar do fundamento, né, pessoal? Para entender o evangelho, as pessoas têm que se basear em Cristo. É simples. O evangelho é simples de se entender, porque o evangelho não fala do ser humano por ser humano. Fala do homem diante de Deus. O que Cristo fez para nós, a humanidade diante de Deus. Cristo salvou a todos pela fé dele. Ele salvou toda a humanidade. Antes da cruz, ele salvou aquele desde Adão até a cruz ali, ele salvou todos. E da cruz para frente já nascemos todos salvos. Aí vem um monte de religião e fala que as pessoas têm que fazer o não sei o quê e não sei o quê. Aí tem o preterismo que fala que Jesus quis ver se vingar. Só besteira. Besteira e mentira. Sabe por que não é pregado esse evangelho que nós pregamos aqui? Principalmente eu e meus colegas aqui do Zap. Porque senão esvazia as igrejas e quebra o sistema. Por isso que não é pregado esse evangelho que nós falamos. Puro, sem fermento, puro, só o feito de Cristo. O fundamento que nós vamos falar hoje é Cristo. Por que as pessoas julgam as pessoas para o inferno? Ela mesma chama ela de pecador. Até você que está assistindo às vezes fala, eu sou pecador diante de Deus. Não, você não é pecador. Porque se você falar que você é pecador diante de Deus, você está suja, então Cristo morreu em vão. Aí tem que ir lá para Gálatas 2,17. Leiam lá, Gálatas 2,17. Se você falar que tem pecado e fala que é salvo, você está chamando Cristo de ministro do pecado. Ele não é pecado. De forma nenhuma, está escrito lá. E quando a pessoa julga o próximo ao inferno, ela mesma, alguém da família, é porque ela está baseada em alguma lei. Ou daqui do Moisés, ou do Brasil, ou da Índia, da Arábia, da África, de qualquer lei. Qualquer país, qualquer lei. O homem sempre está baseado em lei para viver. Só que ele leva isso diante de Deus e está errado. Aí Paulo fala assim, ó. É bom vocês lerem o capítulo 3 de Filipenses inteiro. Lê com esse entendimento que eu estou falando aqui para vocês começarem a limpar a cabeça. A mente de condenação, esse medo de que Deus, que Ele é nosso Pai, nós somos filhos de Deus. Toda a humanidade. E Paulo trata em todas as cartas isso. Olha o que Paulo fala aqui no versículo 9, capítulo 3 de Filipenses, versículo 9. Aqui que ele fala, ó, e seja achado nele, em Cristo, né? Não tendo como a minha justiça que vem da lei. Obras, qualquer coisa que eu faço diante de Deus não adianta. Mas a que vem pela fé de Cristo, a saber a justiça que vem de Deus pela fé. Tá escrito. Então as pessoas têm que começar a entender que o fundamento é Cristo. Se você usar Cristo, você tem que ver todo mundo limpo. Você tem que ver sua família, você tem que ver seus amigos, todo mundo, a humanidade toda limpa. Não tem como julgar ao inferno, esse falso inferno que inventaram, as pessoas por causa do que elas fazem. Não, porque o evangelho não vem tratar de comportamento. Muda, você tem que mudar. As pessoas falam que, desculpa a expressão da palavra, né? As pessoas LGBT vão pro inferno. E é mentira. Isso é mentira. Usam trecho da Bíblia para mentir. E não entende o evangelho, que é a boa notícia do que já somos. Então, o parâmetro é Cristo. Quando você tem o parâmetro que é Cristo, você não julga mais ninguém, você vai ver todo mundo limpo. A obra perfeita de Cristo em todos. Cristo falou, Pai, está consumado. Entendeu, pessoal? Então, as pessoas têm que entender, quando for ler, o parâmetro tem que ser Cristo. Quando for Cristo, não tem como julgar ninguém. As cartas de Paulo, só Paulo pregou o evangelho da graça. Mentira. Mas ninguém pregou o evangelho da graça. Ninguém. Tá bom, pessoal? Então, deixa o coraçãozinho aí que eu não entendo muito. Deixa o coraçãozinho, se inscreve aí no perfil e compartilha para chegar a mais pessoas. Senão vai sempre estar desmentindo o evangelho, esse evangelho mentiroso que está aí no mundo. Eu tô cansado de ver pessoas sofrendo, se matando, se suicidando e tendo depressão por causa disso. Por causa desses mentirosos, esses cangulosos, tá, pessoal? E leia capítulo 3 de Filipenses aí inteiro. Tá bom? Uma boa noite, boa tarde, bom dia a todos.